O STJ já iniciou a análise do pedido feito pela Itália para que o jogador de futebol Robinho, podemos chamar já de ex-jogador, cumpra pena no Brasil pela condenação por crime de estupro no país europeu. Para a gente entender melhor os desdobramentos desse caso, eu converso agora com o jurista César Dario Mariano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutor César, seja bem-vindo, boa noite ao senhor. Boa noite, Piotr. Boa noite aos telespectadores. Estou à disposição. Doutor, todo o caso foi julgado na Justiça italiana, de acordo com a legislação local. A última instância se manifestou e a legislação brasileira é muito clara na Constituição. O Brasil não extradita os seus, Aliás, esse é um comportamento de várias constituições no mundo. Mas a questão agora é se ele poderia cumprir aqui no Brasil uma pena por uma condenação na Itália. Pode sim, Piotr. Antigamente, antes da lei de imigração, que é de 2017, não era possível. Porque, como você disse, o brasileiro ele não pode ser extraditado, a não ser um naturalizado por crime de tráfico de drogas ou no caso de crime praticado antes da naturalização. E o Código Penal, no artigo 9º, ele traz duas hipóteses em que a sentença estrangeira pode ser homologada para surtir efeitos aqui, homologação que é feita pelo STJ. Primeiro, no caso de reparação civil, a pessoa entra com uma ação e lá no exterior e ela pode ser homologada para ser executada aqui. A segunda hipótese é no caso de medida de segurança. Medida de segurança é quando a pessoa pratica um crime e é considerada inimputável ou semi-imputável. Ela tem algum problema mental. Nesse caso, é imposta uma internação ou tratamento ambulatorial. Ela vai ficar internada num hospital de tratamento psiquiátrico ou vai fazer o tratamento em casa, que a gente chama de tratamento ambulatorial. Essas duas hipóteses eram as únicas. Só que em 2017 foi publicada a Lei de Imigração. E essa lei de imigração, ela revogou o Estatuto do Estrangeiro, que era uma legislação muito antiga e não falava nada disso. Pela atual lei de imigração, o artigo 100, ele permite a transferência da execução. A pessoa é condenada no exterior e por algum motivo não está nesse país, ou foge, que é o mais comum. Então, é possível o Superior Tribunal de Justiça, após um procedimento previsto na própria lei, no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, cumprir a pena aqui no Brasil. É certo que há algumas discussões a respeito dessa possibilidade. Uma delas é que o crime foi praticado em 2013, antes dessa lei que é de 2017. Há quem defenda que esse dispositivo tem natureza penal ou mista processual penal e não poderia retroagir. Então, não seria possível, para quem entende dessa forma, a aplicação desses dispositivos. E há outros juristas, como eu entendo, defendendo que se trata de norma processual, então ela é aplicada no momento em que houver a decisão. Então, poderia ser aplicada no caso de Robinho. E também alguns juristas, entendendo que o artigo 100, ele fala, olha, não só é possível no caso de solicitação de extradição executória. E pelo fato de não caber extradição, por ele ser nacional, não seria possível. Só que esse mesmo artigo traz a hipótese dizendo que é possível a transferência da execução para nacionais. Nacional, portanto, é o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então, nós temos que fazer uma interpretação sistemática, porque a ideia dessa legislação foi justamente pelo fato de não caber a extradição, por ele ser brasileiro nato, de ser possível o cumprimento da pena no Brasil. Esse foi o intuito do legislador ao criar o artigo 100, porque senão ficaria sem sentido. Só seria possível o cumprimento da pena pelo brasileiro naturalizado, quando ele tiver envolvimento em tráfico de drogas, um delito comum antes da extradição, praticado no exterior. Ele foge para o Brasil. Só que nessas hipóteses é possível a extradição.
Se é possível extradição, não haveria necessidade desse dispositivo. Portanto, fazendo uma interpretação sistemática, é possível, sim, ele vir a cumprir a pena no Brasil depois de um trâmite, que é um trâmite até razoavelmente demorado, no Superior Tribunal de Justiça. Doutor, quando o senhor fala sobre o entendimento da norma, se é penal ou se é processual, é porque tudo que é penal não pode retroagir para punir, é isso? Se for processual, não há o problema, né? Isso, a norma penal, ela só retroage em benefício do réu. Ela vigora para frente. Então, para quem entende que esse artigo 100 é uma mistura de norma penal com processual penal, como essa mistura, e seria uma espécie de norma penal, ela vigoraria após a vigência dessa lei, que é de maio de 2017, salvo engano, é de 2017, e os fatos ocorreram em 2013. Então, se entendermos que a penal ela não poderia ser aplicada, aí Robinho não poderia cumprir a pena aqui no Brasil. Eu sou daqueles que entendo que ela é de natureza processual com efeitos penais, porque toda norma processual penal, ela tem efeito penal. Qualquer uma, porque o processo penal existe para aplicar a lei penal. Então, no meu modo de entender, ela deve vigorar sim, vai atingir o caso do Robinho, porque a gente até fala em latim, né? Tempus regit actum. Então, a norma processual, ela vigora ao tempo do ato. E, então, é possível essa aplicação. Eu acredito que o ministro Humberto Martins, ele decidiu um caso de um brasileiro que foi condenado em Portugal. E ele fugiu para o Brasil e foram crimes graves. E ele entendeu que é possível o cumprimento da pena aqui. Mas nesse caso que eu estou citando, não houve contestação, ele era réu, ele não foi localizado. Então, houve essa decisão, foi uma decisão monocrática. Depois ele veio aos autos e o processo está rodando, mas o ministro entendeu que é possível e a ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça, invocando esse precedente, deu andamento a esse processo de homologação de uma sentença estrangeira, que quem faz é o Superior Tribunal de Justiça. Há um procedimento, Robinho vai ser citado, vai apresentar contestação, o Ministério Público vai se manifestar, só que não se discute o mérito. O mérito já aconteceu, já foi julgado, Sim. Transitou em julgado. Só serão discutidos aspectos formais, como esses que eu disse, a norma retroage, não retroage, se quando se fala solicitação de extradição executória, se está se referindo à extradição, porque o brasileiro não pode ser extraditado, então, nesse caso, como se fala em extradição e ele não pode ser extraditado, a norma não seria aplicada, então são aspectos formais que serão discutidos. Mas, no final das contas, tudo isso daí vai acabar desaguando no Supremo Tribunal Federal, que vai dar a palavra final. Era esse meu questionamento. O senhor fez menção de que o processo dentro do STJ, ele tem um tempo razoavelmente longo. Mesmo que a decisão do STJ seja pelo cumprimento da pena aqui no Brasil, isso ainda pode ser, digamos, discutido dentro do Supremo Tribunal Federal? Sim, porque diz respeito a uma norma constitucional. Na realidade, duas. Se é norma penal, que é um direito constitucional da pessoa, que a norma penal não retroage, a não ser favoravelmente ao réu, e se trata de extradição, que é vedada ao brasileiro nato. Doutor, né? Porque só para pegar um aspecto, uma vez que isso leve todo esse tempo, tomando pela ideia de que sim, ninguém mais discute agora o fato de que ele foi condenado porque a justiça italiana é um país absolutamente democrático, diferentemente do entendimento que se teve em relação ao mafioso que foi preso aqui no Brasil, acusado de triplo homicídio e tudo mais. Entendeu-se naquele momento que a Itália não teria dado a ele um julgamento justo, enfim. Bom, conhecemos aquele caso, mas nesse caso do Robinho já não há mais essa dúvida, ou todas as instâncias foram percorridas e a condenação prevaleceu. Quando esse caso chegar aqui, depois dessa discussão, obviamente, de aspectos formais da aplicação da lei, enfim, quando isso for, por exemplo, decidido no Supremo Tribunal Federal, como é que se dá isso daí? Porque se levar muito tempo, eu corro o risco de prescrição num caso desse, doutor? A prescrição, nesse caso, ela é muito longa. Tá.
Salvo engano, são 16 anos. Não vai demorar 16 anos. Quando eu falo que vai demorar bastante, acredito que seja 4, 5, 6 anos no máximo. No Superior Tribunal de Justiça deve demorar em torno de 3, 4 anos, né? Isso se não derem um andamento excepcional, porque normalmente os procedimentos lá demoram bastante, que pega processo do Brasil inteiro, então demora bastante. Depois vai para o Supremo Tribunal Federal e tem aquela morosidade também do Supremo Tribunal Federal que julga processo do Brasil inteiro, uma enormidade de processos. Só que a prescrição, no caso, ela é muito longa, cerca de 16 anos, salvo engano, 9 anos, a prescrição em 16 anos, então não vai prescrever. Pode demorar bastante, mas prescrever, eu acredito que nesse caso não vai ocorrer, e como é algo emblemático, e será vamos dizer, a primeira decisão, porque isso daí vai valer como precedente para outros casos de pessoas que praticam crime no exterior e fogem para o Brasil, que é muito comum. E as pessoas acabam se refugiando aqui, Sim. e foi o espírito do legislador ao criar esse dispositivo na Lei de Imigração. Doutor César Dario Mariano, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, muito obrigado pela gentileza, Ministério Público Federal de São Paulo. Muito obrigado pela gentileza, doutor.